Fala galera, Beto por aqui no Martelo Geek para explicar para vocês de onde vem esse tal super-herói, o Shang-Chi, que é o mais novo super-herói do UCM e já estreou no cinema. Se você ainda não viu, corre para os cinemas que é um tremendo de um filmaço. E para você se antenar no que está acontecendo, nesse vídeo vou te explicar tudo o que você precisa saber desse tal de Shang-Chi. O nome Shang-Chi, ao ser traduzido do mandarim, significa o elevar e avançar do espírito. Pois é, garotinho. O personagem foi criado por Steve Englehart e Jim Starlin lá em 1973, há quase 50 anos, para dar resposta ao interesse cada vez maior do público por artes marciais. Shang-Chi teve uma infância solitária, com a maior parte do seu tempo passando a treinar para se tornar um mestre de Kung Fu. A identidade de sua mãe é desconhecida, logo seu nome foi escolhido pelo seu pai. E se você conferir os desenhos do Shang-Chi lá nos anos 70, vai reparar que ele é muito parecido com o mestre de Kung Fu Bruce Lee. E isso não foi um acidente, eles realmente se basearam no ator para poder criar o personagem. Durante os anos 80, Stan Lee conheceu Linda e Brandon Lee, a viúva e o filho de Bruce Lee. Durante essa altura, foi falado da possibilidade de fazer um filme de Shang-Chi com Brandon como protagonista. Infelizmente, o ator viria a morrer durante as filmagens de O Corvo, lá em 1994. Durante o início dos anos 70, a Marvel quis capitalizar esse interesse crescente do público pelo Kung Fu, mas não conseguiu adquirir os direitos para adaptar o popular show Kung Fu em uma HQ. A empresa então comprou o vilão Dr. Fu Manchu e personagens associados criados por Sax Rohmer em 1972. A partir daí, a Marvel desenvolveu Shang-Chi como um novo personagem para integrar as restantes que foram adquiridas. As primeiras histórias de Shang-Chi mostravam como era sua relação com o Dr. Fu Manchu e Sir Daniel Lydon-Smith. E embora vários personagens fossem usados e abandonados durante algum tempo, Shang-Chi foi o que se mostrou mais popular e consistente. Os quadrinhos sempre criaram alguma polêmica no que toca a criar personagens que não fossem brancos. Nos anos 30 e 40, não era incomum representar personagens asiáticos de forma estereotipada. Devido às limitações de cores oferecidas até os anos 80, a Marvel resolveu colorir Fu Manchu em um amarelo pálido e Shang-Chi em um amarelo vivo. E isso foi considerado ofensivo na época, mas felizmente, à medida que a tecnologia melhorou, também melhorou a representação do personagem nos quadrinhos. Devido às polêmicas, a Marvel mudou o nome de Fu Manchu para Zhang Zu, para quebrar de vez com o estereótipo visto como racista. A maior parte dos super-heróis do universo Marvel vivem e trabalham em Nova York, mas não Shang-Chi. Por toda a sua vida, ele passou a maior parte do tempo no local onde nasceu, que continua a chamar de lar mesmo tendo viajado em aventuras em vários locais por todo o mundo. Shang-Chi nasceu na província de Hunan, na China, e vive na pequena vila pesqueira Yangying, e vive na pequena vila pesqueira Yangying. Durante vários anos ele deixou o local, mas sempre voltou. Shang-Chi é o mestre do Kung Fu do universo Marvel. Ele foi educado de forma a procurar sempre a excelência e o domínio dos seus talentos quando foi colocado em um retiro em Hunan, lá na China. Aí ele passou a maioria do seu tempo estudando e treinando. O herói foi treinado não só por seu pai, mas também por outros mestres, todos extremamente habilidosos nas artes marciais. Como ele foi criado para capitalizar o interesse por esses esportes, ele é o mais habilidoso dos lutadores no universo Marvel. Quando a Marvel comprou os direitos para o Dr. Fu Manchu, o personagem foi criado dentro do universo Marvel como um super vilão. O seu filho, Shang-Chi, foi criado do zero e não sabia das ambições maléficas de seu pai durante sua adolescência. Quando seu treino ficou completo, seu pai o enviou em uma missão para neutralizar o inimigo Dr. Petrie. Nessa missão, Shang-Chi encontrou o nêmesis de seu pai, Sir Dennis Nyland Smith, que abriu seus olhos para a vilania de Manchu, fazendo com que o jovem se virasse contra o seu pai.
Shang-Chi desejava parar a demanda maléfica de seu pai, mas sem nunca retirar a sua vida. Mesmo após Manchu enviar M-Nai, o melhor amigo do filho, para o liquidar, Shang-Chi nunca quis realmente matar seu pai. No entanto, ele acabaria por ser o responsável pela morte dele de forma indireta. Fu Manchu já tinha 200 anos quando Shang-Chi nasceu, e isso se deve ao fato dele tomar o especial Elixir Vitae, que preservava sua vida. Eventualmente, os efeitos do Elixir começaram a diminuir, e ele precisava do sangue de seu filho para continuar vivendo. Shang-Chi então destruiu o depósito de sangue que existia, fazendo com que seu pai envelhecesse e morresse como resultado. Após a morte de seu pai, devido à sua recusa de o ajudar, Shang-Chi percorreu o mundo perturbado emocionalmente, pois se sentia terrivelmente culpado pelo sucedido. Eventualmente, ele chegou à conclusão de que devia se retirar. Shang-Chi passou a morar então na vila Yingyang, na província chinesa de Kwantung. Aí se tornou um pescador durante vários anos. Eventualmente, ele foi novamente chamado à luta quando seu amigo foi raptado por extremistas. Mas mesmo assim, Shang-Chi continua passando largos tempos de exílio entre suas batalhas. Quando Smith revelou para Shang-Chi a verdadeira natureza de seu pai, ele também abriu as portas para o MI6 para o herói. Essa agência de serviços secretos britânica utilizou os serviços de Shang-Chi em várias missões, o que o tornou um dos principais agentes secretos. Em termos de artes marciais, apenas Danny Rand, o imortal Punho de Ferro, pode ser considerado tão bom quanto Shang-Chi. Desde sua criação que Rand tem sido apresentado como o mais poderoso artista marcial no universo Marvel. Porém, os dois mestres lutaram um contra o outro em mais do que uma ocasião, acabando sempre no empate. Embora Rand consiga focar o seu Chi em seu punho e fazer dele uma poderosa arma, suas habilidades de luta não ultrapassam as de Shang-Chi. Shang-Chi e Punho de Ferro lutaram um contra o outro, mas também foram aliados em outras ocasiões. Na HQ Heróis de Aluguel, de 2007, Shang-Chi era um dos personagens principais que apareceu lutando junto com outros super-heróis. Durante essa série, ele e seu time se juntam a Punho de Ferro para salvar Colin Wing e Tarântula, com a ajuda de Mystic Knight e Luke Cage. Tal como muitos super-heróis da Marvel, Shang-Chi pertenceu aos Vingadores, mais especificamente aos Vingadores Secretos. Quando seu pai retornou à vida, Shang-Chi se juntou ao time debaixo da liderança de Steve Rogers para tentar derrotar o seu pai. Durante esses eventos, ele se tornou um grande aliado de Steve Rogers, acabando por ficar ligado aos Vingadores Secretos sempre que fosse preciso. Eventualmente, após o arco Vingadores vs X-Men, ele aceitou o convite de Capitão América para integrar os Vingadores originais. A partir daí, Shang-Chi ajudou o time em numerosos eventos contra vários adversários. Shang-Chi é o mestre do Kung Fu no universo Marvel, mas também aprendeu a dominar outros tipos de artes marciais, as quais o ajudaram em numerosas batalhas. Tal como Bruce Lee, ele também é mestre em Wushu, que é um termo que engloba uma grande variedade de artes marciais chinesas. Além disso, também possui várias habilidades no uso de um bastão chinês, o Nunchaku, e é também mestre de Jian, a proficiência no uso de uma espada de 2 gumes, além de outras armas. Não só Shang-Chi é um excelente lutador de artes marciais, mas também consegue se defender de armas de fogo. Seus movimentos são tão velozes que ele consegue evitar balas, mas também as braçadeiras usadas pelo herói são usadas para impedir as mesmas. Devido ao seu treino, Shang-Chi consegue adormecer os receptores de dor do seu corpo, diminuir a velocidade com que os venenos atuam em sua corrente sanguínea e abrandar o seu sangramento. Isso se deve à sua alta capacidade de concentração, que permite que o herói consiga derrotar inimigos com superpoderes considerados mais fortes que o dele. Quando Shang-Chi foi criado originalmente, ele era muito habilidoso, mas não era um super-humano. Mais tarde, o personagem ganhou a possibilidade de conseguir fazer cópias de si mesmo através da bomba da origem em Kobe, no Japão. Aí, dezenas de suas cópias saíram da bomba, todos com a igual habilidade de luta. A partir daí, não é possível confirmar se esse é um número limitado de cópias ou se Shang-Chi consegue criar mais duplicadas sempre que queira. Pois é, garotinho, agora que você sabe um pouco mais sobre o Shang-Chi,
você já pode ir no cinema e assistir tranquilamente o filme e tentar pegar as referências. Belezinha, galera? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, que semana que vem, talvez, tenha um outro vídeo explicando alguma outra coisa. E talvez não seja eu, talvez seja o Edu, ou talvez seja a Eleven. Você vai ter que se inscrever para descobrir o que vai acontecer semana que vem. Belezinha, galera? Então até o próximo vídeo.